a Bíblia no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler os versículos 9, 10, 11, 21 e 25. Atos 27, 9 a seguir. Vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. 21. Diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. 25. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Amém. Você pode se assentar. Quero compartilhar com os irmãos mensagem, o tema, o poder da voz profética. Poder da voz profética. O texto aqui de 27, do capítulo 27, está falando sobre a ida do apóstolo Paulo até Roma. Ele havia sido preso pelos judeus, apelado para César, ficado 2 anos e algum tempo, algum período preso ali em Jerusalém, na região. Depois apelado para César, agora ele havia sido enviado com alguns outros prisioneiros até a Itália, até Roma, para que ele pudesse apresentar a sua defesa diante de César. E o que acontece aqui é que nós vemos que Paulo fala, orienta, instrui, ensina, alerta, e como voz profética, ele diz: Senhores, não é bom que a gente saia daqui, porque vai haver dano e muito prejuízo para a carga, para o navio e para a nossa vida. E de repente está o navio, como o texto mesmo diz, arrastado com violência, sem poder resistir ao vento e açoitado severamente pela tormenta. Veja o texto, Paulo está dizendo: olha, não é bom que saiamos daqui. Vamos permanecer aqui. Mas o centurião que dava a ordem preferiu dar ouvido ao capitão do navio e ao mestre do navio. E agora o texto está descrevendo que o navio foi arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, e açoitado severamente pela tormenta. Quando eu olho para esse texto, eu gosto muito desse texto. Eu leio muitas vezes eu gosto muito de Atos dos Apóstolos, e leio muito a respeito do apóstolo Paulo e desta viagem, e de tudo o que aconteceu aqui, desde o início da viagem até o naufrágio e a chegada na ilha de Malta. E nós vemos aqui, então, alguns ensinamentos poderosos para a nossa vida. Então, o resumo da história é Paulo apelando para Roma, Paulo sendo enviado junto com demais prisioneiros e um centurião, cuidando dos prisioneiros do navio. Paulo dizendo: não é bom que a gente saia daqui porque vai haver dano, vai haver prejuízo, muito prejuízo. E o centurião fala: não, vamos sair, vamos seguir. Deu ouvidos ao capitão e ao mestre do navio. E eles vão seguindo, de repente levanta um tufão chamado Euraquilão, e vem com força, com violência, a tal ponto do barco não poder resistir. Eles desistiram de tentar controlar o barco. Eles abaixaram as velas e foram à deriva, deixaram que o vento levasse.
Agora eles estão há 14 dias sem comer, sem beber, jogando a carga ao mar, jogando os equipamentos do navio no mar. Já Paulo vai dizer assim que a esperança de vida já havia desaparecido de todos. Todos que estavam naquele navio ali, após 2 semanas, estavam com uma certeza apenas: vamos morrer. Acabou-se a esperança. Até que o anjo do Senhor desce e traz uma instrução para Paulo. Diz: Paulo, come você, fala para os outros comerem, porque o navio vai afundar, o navio vai ser despedaçado, mas por causa da sua vida, por causa da sua presença, por você estar aqui nesse barco, as outras vidas, as demais vidas, cerca de 200 pessoas serão poupadas por causa de você, por causa do seu chamado, por causa da sua unção, por causa da sua vocação, por causa da sua presença. Então eles comem, se fortalecem, têm ânimo, o navio se despedaça, mas ninguém morre. Qual é o ensinamento, qual é a instrução, qual é a lição que fica de tudo isso para a nossa vida? Primeiro, a voz profética é o conselho que evita sofrimentos desnecessários. Deus levanta no meio do seu povo. Estava aqui no domingo de manhã, estávamos estudando sobre o chamado, capítulo 9 de Atos, o chamado de Paulo. A Bíblia diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, e ouvindo a voz do Espírito que dizia: separem a mim, Paulo e Barnabé, e os enviem para a obra que eu os tenho chamado. Esses tempos, estava eu e o pastor Rubinho numa reunião, e tinha um grupo de pastor que não acreditava diz que não tem mais profeta nas igrejas, e outro que acredita até demais, né? E nós no meio ali tentando apaziguar a situação. Mas veja, nós estamos em Atos dos Apóstolos, não é Antigo Testamento, é Novo Testamento, não é judaísmo, é cristianismo, é a igreja. Está dizendo que havia na igreja de Antioquia profetas, e não um, no plural, profetas. Então, nos nossos dias, existe profetas, que nós não temos aqui o cargo, a função de profeta, mas nós cremos nos 5 ministérios, que Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, para evangelistas e mestres. Então nós cremos neste chamado profético. E quando eu olho para esse texto aqui, eu entendo que a voz profética é o conselho que evita sofrimentos desnecessários. Então Deus nunca deixará a sua igreja sem que haja uma voz profética para falar com a igreja, para falar de forma geral, ou para trazer instruções individuais. O que Paulo estava dizendo? Paulo não era adivinho. Paulo não era... Não dá para falar hoje, né? A gente é processado, né? Paulo não jogava cartas, né? Paulo não fazia previsões, Paulo era profeta. Paulo não falou dizendo: olha, eu acho que vai dar ruim a viagem. Paulo disse: senhores, se nós sairmos deste porto com este navio, haverá dano para a carga, dano e muito prejuízo para a carga, para o navio e para a nossa vida. Paulo está falando por Deus, Paulo está falando uma revelação, Paulo está profetizando. Lembra que eu falei na nossa primeira noite que existe uma diferença entre previsão e predição? A previsão diz assim: não vai chover, cai um toró d'água. Porque é só uma previsão. Eles dizem assim: não vai chover, prepare o guarda-chuva e não caia uma gota d'água. Porque é previsão. Mas Paulo não está prevendo, Paulo está predizendo, Paulo está profetizando o que iria acontecer.
Então, uma voz profética na igreja, uma voz profética na nossa vida, uma voz profética em nosso meio, é uma voz de conselho para evitar sofrimentos, danos, prejuízos desnecessários. Então, Deus levanta os seus profetas, Deus usa os seus profetas, dizendo: não vai, não fale, não se associe, não entre nesse emprego, não saia desse emprego, não mude de cidade, não se envolva com essa pessoa, não tenha amizade com esse tipo de gente, olha, cuidado com isso, com aquilo outro. São vozes proféticas na nossa vida, para evitar sofrimentos. Paulo está dizendo: haverá dano e muito prejuízo para a carga, para o navio e para a vida. E eles seguiram, como diz aqui o texto que nós lemos: porém o centurião dava mais créditos ao piloto e ao mestre do navio. Irmãos, há uma decisão que nós precisamos tomar na nossa vida. Que voz que nós estamos ouvindo? Nessa nossa caminhada espiritual existem muitas vozes. Existe a voz do diabo, existe a voz do mundo, existe a própria voz do nosso coração, existe a voz do engano, existe a voz da inveja, existe a voz da iniquidade, as pessoas que têm um coração iníquo, que quer ver a derrota e o fracasso das pessoas. Que voz você está dando ouvido? A quem você tem dado crédito? A que voz você tem dado crédito? Paulo está dizendo: meus queridos, Paulo está dizendo: centurião, Paulo está dizendo: prisioneiros, Paulo está dizendo: vocês que fazem parte aí, daqueles que trabalham no navio, se nós sairmos daqui, o negócio vai apertar. Então nós estamos numa quinta profética, numa noite profética, e nós estamos aprendendo que a voz profética que Deus levanta na nossa vida é para que nós evitemos sofrimentos e danos desnecessários na nossa vida. O próprio Jesus disse: no mundo vocês vão passar por aflições, mas nem tudo é Deus. Às vezes, ou quem sabe a maioria das batalhas e dos sofrimentos que nós enfrentamos é porque nós mesmos entramos. Dureza de coração, incredulidade, dar ouvidos à voz errada, desprezar uma voz profética. Quantas vezes Deus nos usa para falar com pessoas dizendo: olha, não vai por esse caminho, cuidado com essa amizade, cuidado onde você está se envolvendo, cuidado do ambiente que você está frequentando, entra por aqui, sai por aqui, diz: não tem nada a ver, são muito, a turma da igreja é muito quadrada, muito chata. Mas são voz profética. A voz vem aqui dizendo: meu filho, você está aqui, eu tenho uma direção para a sua vida, eu tenho uma orientação para a sua vida, eu tenho uma proteção para a sua vida. Não vá, meu filho, não sai daí, não é hora, não chegou o tempo, porque se você quiser ir segundo a sua vontade, ou influências erradas, haverá danos e prejuízos. Sabe, o inimigo tem trabalhado muito, tirando o entendimento de autoridade espiritual. As pessoas dizem: eu não preciso de ir à igreja, eu sirvo a Deus sozinho, sirvo a Deus em casa. E as pessoas que estão dentro da igreja, o diabo acaba trabalhando, tirando a autoridade. Não. O pastor só fala e só manda no horário do culto. Sair da porta para fora, na minha família, na minha casa, é o que mando. O pastor não vai se meter na minha vida, o pastor não vai se meter do jeito que eu vivo, o que eu faço, aonde eu vou, com que amizade eu tenho. O diabo está trabalhando desse jeito, para que as pessoas elas percam o entendimento de autoridade espiritual.
que Jesus falou para Pedro? Pedro, quando você se converter de verdade, que você é um crente mais ou menos até agora. Você precisa se converter, mas a hora que você vai se converter, porque você vai se converter, porque o diabo queria acabar com a sua vida, mas eu já roguei ao Pai, e nada vai acontecer com você, pelo contrário, você vai ser fortalecido, você vai ser cheio do Espírito, você vai se converter de verdade, e quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Ali Jesus está falando sobre autoridade espiritual. Vai haver ovelhas e precisa de um pastor, e você será o pastor das minhas ovelhas. Então o pastor não está aqui apenas para trazer uma palavra de conforto, o pastor não está aqui, se prepara para trazer uma palavra bonitinha, uma aguinha com açúcar, o pastor não está apenas para dizer, olha, eu tenho um grupo lá que eu falo toda semana, o pastor está como voz profética, para que você evite danos e sofrimentos desnecessários na sua vida. Na sua trajetória, quer ser pessoal, profissional, quer ser na sua vida financeira, na sua vida conjugal, familiar, espiritual, uma voz profética é levantada para evitar danos e sofrimentos desnecessários. Irmãos, não vou falar nem de fora, vou falar de dentro da igreja. O que eu convidei de pessoas para fazer essa campanha na quinta-feira? E desprezaram, não o convite do pastor, desprezaram uma voz profética. Venha fazer a campanha, Deus vai resolver este problema. Eu tenho plena certeza que quando terminar as 7 quintas-feiras, esta situação estará mudada na sua vida. Deus vai tirar este sofrimento, Deus vai tirar esta situação, Deus vai mudar este cativeiro. Mas não deram crédito à voz profética. Então, a primeira coisa que eu aprendo, a voz profética é o conselho que evita o sofrimento desnecessário. Então, sempre quando você ouvir, por isso o crente, ele precisa ter comunhão com Deus, mais do que comunhão com Deus, ele precisa ter intimidade com Deus, para conhecer quando é a voz do seu Deus. As pessoas dizem assim, quando Deus falar comigo, o que elas acham? Que elas vão estar no quarto lá e Deus vai abrir o telhado, vai vir uma luz clara, a pessoa não vai conseguir nem enxergar, e a voz vai falar, vai tremer, vai cair até a porta do guarda-roupa, e a pessoa vai ficar uns 3 dias meio surdo, achando, Deus desceu lá no quarto e falou comigo. Deus usa os seus vasos, os seus instrumentos. Deus estava usando Paulo para falar com um centurião, que era o que estava comandando aquele navio, dizendo, se você permitir que o navio saia daqui, haverá dano e muito prejuízo para a carga, para o navio e para a nossa vida. Eles só não morreram porque Deus teve misericórdia, senão todos teriam morrido. Eles só não morreram porque Deus disse, Paulo, eu dei estas vidas para você. Por sua causa ninguém vai morrer, porque se não fosse por sua causa, todos aqui iriam morrer. Então nesta noite nós estamos aprendendo o poder de uma voz profética. O poder de uma voz profética para a sua vida, para o seu presente, o poder de uma voz profética para o seu futuro, seja um futuro próximo ou um futuro distante, Deus sempre colocará uma voz profética na sua vida. Você nunca errará sem que antes primeiro seja avisado. Eu falo por experiências próprias. Eu tive muitas experiências de deixar de ouvir a voz de Deus, de ignorar a voz de Deus. Deus está usando alguém, uma voz profética, dizendo, meu filho, não vai por esse caminho, não vai por aí, cuidado com isso, cuidado com essa amizade. Fala, não, estou tranquilo, eu sei aonde que eu estou colocando meu pé, eu me conheço bem, eu conheço a minha força, eu sei que consigo. De repente está lá prostrado, frustrado, abatido, ferido, machucado, quase desanimando, daí vai orar e falar, ai meu Deus, me abandonou, porque Deus, por que aconteceu isso comigo? Desprezou a voz profética. Então eu falo por experiência própria, eu nunca
Deixei de ser avisado antes dos sofrimentos desnecessários que eu atraí para a minha vida. Deus sempre enviou uma voz profética, dizendo: meu filho, não vai por aí. Não segue nessa. Não dê ouvido para essas pessoas. Não se associe com essas pessoas. Então a voz profética é o conselho que evita sofrimentos desnecessários. Segundo entendimento, segunda lição que eu aprendo aqui no versículo 21, Paulo está dizendo assim: olha, já estava tudo, né? Estava todo mundo já sem esperança, vamos morrer. E Paulo vira e diz assim, versículo 21, era preciso terem dado ouvido ao que eu falei antes de partir de Creta. Vocês deveriam ter atendido a minha voz, a minha palavra, a minha instrução e não saído de Creta. Então eu aprendo que a voz profética é correção das decisões erradas. É decisão, é correção das decisões erradas. O que Paulo está dizendo? Olha, quando nós estávamos no porto de Creta, eu falei, não vamos sair, porque haverá dano, muito prejuízo para o navio, para a carga e para a nossa vida. Agora, eles já haviam jogado toda a carga fora, tinham perdido, prejuízo. Não é, Mateus? Quem está transportando a carga, perdeu a carga, tem que pagar. Prejuízo, já tinham jogado a carga fora. Segundo prejuízo, já tinha jogado todas as tralhas do navio fora. E agora a única coisa que eles estavam esperando era a morte. Perderam a carga, perderam grande parte do navio e agora estavam prestes a perder a vida. Mas a voz profética se levanta no meio do caos para corrigir as decisões erradas. Paulo está dizendo, meus queridos, era preciso ter ouvido o que eu falei. Mas agora, já que vocês não ouviram pela primeira vez, que vocês ouçam agora, porque vocês entraram por um caminho errado, mas Deus está trazendo uma correção para esta decisão errada. O nosso Deus é maravilhoso. Ele está dizendo, era necessário ter obedecido a minha instrução. É interessante, irmãos, que esta voz profética nunca é uma voz de acusação, mas é uma voz para trazer reflexão, mudança de mentalidade e mudança de atitude. Paulo não está acusando, dizendo, viu, vocês não obedeceram, aí agora se lascaram. Deus não está usando a boca de Paulo dizendo, olha, viu, olha aí, onde que você vai se meter? Agora eu estou sorrindo daqui, agora eu quero ver vocês escapar desta. Quem nos acusa é o diabo. O diabo ele fica, vai, faz. Não tem problema, não tem nada a ver, vai, faz. Fala, vai, se envolve. O diabo está sempre, daí a pessoa cede, vai lá, faz, fala, pratica. Daí o diabo, cadê o crentão? Daí bate o arrependimento no crente, o crente vai orar e o diabo vai lá no ouvido dizer, estava pecando lá agora vai. Tem coragem de pedir perdão? Se eu fosse você, eu nunca mais aparecia na igreja. Se eu fosse você, eu nunca mais orava. Eu nunca mais chegava perto de Deus. Você não tem vergonha na cara? Não, você acabou de pecar. O diabo que é o nosso acusador. Agora uma voz profética, ela nunca é de acusação, mas a voz profética se levanta como uma correção para as decisões erradas. Paulo está dizendo, era necessário ter dado ouvido, mas agora existe uma segunda chance. Então aí nós vamos aprendendo a reconhecer um profeta.
nós vamos aprendendo a reconhecer uma voz profética. A voz profética nunca é de acusação. O nosso Deus não está nos acusando. Acusador é o nosso inimigo. O nosso Deus é o Deus da misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. E por causa das muitas misericórdias do Senhor, é que eu e você ainda não fomos consumidos. Então, uma voz profética, ela sempre vem como uma segunda chance para a nossa vida. Vem com carinho, com amor, dizendo: meu filho, minha filha, eu falei para não sair do porto. Eu falei que o vento ia ser forte, que você ia sofrer, que você ia derramar lágrimas, que você ia perder noite de sono, que você teria prejuízos financeiros, que você iria ferir a sua alma, o seu coração, que você ficaria magoado, triste, abatido, que você passaria muito perto da depressão, da crise de ansiedade, do pânico. Eu sei que a sua alma iria sangrar muito, mas já que você não quis me obedecer, eu estou vindo novamente para te dar uma segunda chance. Então Paulo não está acusando, dizendo: olha, vocês não deram ouvido. Paulo está dizendo: olha, vocês não deram ouvido, mas a palavra do Senhor se manifestou esta noite. O anjo do Senhor desceu e falou comigo, e eu estou passando para vocês a mensagem maravilhosa, a mensagem de salvação, a mensagem de proteção, a mensagem de livramento. Então, primeiro, a voz profética é o conselho que evita o sofrimento desnecessário. Segundo, aprendizado, segunda lição: a voz profética é a correção das decisões erradas. Então, para Deus não importa se nós falhamos 1, 2 ou 3 vezes. Para Deus não importa se a nossa falha foi pequena, média ou grande, ou colossal. Deus, Ele sempre dá uma nova chance. Eu e o pastor Rubinho conhecemos um homem, já contei aqui o testemunho, Gessé Braga, assaltante de banco, se converteu na cadeia, no presídio. Quando ele saiu do presídio, ele se desviou, voltou na prática do crime, foi preso novamente, e ele passou mais tempo na cadeia do que fora da cadeia. E quando ele estava de novo preso, ele entregou a sua vida para o Senhor verdadeiramente. E ele foi livre, foi solto novamente. Então é um homem que estava envolvido com assaltos a bancos, com trocas de tiro, com mortes, com sangue, com tragédias, com tráfico de drogas. Na cadeia, ele se tornou homossexual, contraiu o vírus do HIV. E ele nunca contou essas coisas, ele era muito reservado. E quando ele estava já no seu leito de morte, ele nos contou a história, nos mostrou os recortes de jornal. Ele disse: olha quem eu era e o que Deus fez comigo. Olha quem eu fui e quem eu sou. Olha as minhas práticas passadas e as minhas práticas atuais. E uma vez eu estava em São Paulo e alguém desviado, assim, muito irado com as coisas de Deus, disse: me aponte um que teve numa vida deplorável e que Deus restaurou e que nunca mais voltou. E na hora eu fiquei assim, não lembrei do Gessé. Mas depois que aquela pessoa foi embora, eu comecei a pensar, falei: puxa, mas será que eu não conheço ninguém que Deus mudou? O Gessé, que trocou o revólver, que trocou as armas, que trocou a vida da criminalidade por uma vida de santificação. E sabe como ele morreu? Num julho como este, mas muito mais frio do que este.
A última vez que nós fomos visitá-lo, ele estava em cima da cama, pele e osso. Já estava com a voz fraquinha, nós conversamos com ele, oramos com ele. E pela madrugada ele levantou e disse para a esposa dele, e Deus o abençoou, ele casou, teve 2 filhos. Deus o livrou daquela enfermidade. A mulher não contraiu o vírus, os filhos não têm o vírus do HIV. E naquela noite ele disse para a mulher, Deus está falando para eu orar um pouco mais. E ele se levantou e foi até a sua sala. E dobrou os joelhos ali no chão, se agachou sobre o sofá, debruçado sobre o sofá, e começou a orar, 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 e a mulher veio, cobriu, enrolou bastante com cobertas, porque era uma noite muito fria. E ali o irmão Jessé partiu para o Senhor, com os joelhos dobrados, orando e clamando ao Senhor, porque a voz profética nunca vem para acusar, a voz profética nunca vem para dizer, olha o que você fez, o que você praticou. A voz profética vem e diz, olha, você errou, você falhou, mas eu tenho aqui uma nova chance para você, oh aleluia. Era o que Deus estava fazendo ali com aquele navio, dizendo, vocês não ouviram a voz do meu servo, e agora vocês estão em grande aflição, mas eu desci aqui novamente, e entreguei uma palavra profética para Paulo, que vocês tenham ânimo, aleluia. E para encerrarmos, a terceira lição nesta noite que eu aprendo sobre o poder de uma voz profética, é que a voz profética é livramento e restauração. Paulo estava dizendo assim, vai acontecer exatamente como eu estou falando. Versículo de número 25. O 21 ele vai dizer, era preciso terem acreditado no que eu falei, mas já que vocês não acreditaram, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, e que vai acontecer exatamente como eu estou falando. Então, uma voz profética é sempre uma voz de esperança, é sempre uma voz de livramento, é sempre uma voz de restauração. A voz profética se manifesta para restaurar. Olha, a carga já está perdida. O navio vai se perder, mas Deus disse que nenhuma vida morrerá, nenhuma vida será perdida. Ah, mas tem gente que não sabe nadar, vai agarrar num pedaço de pau, podia agarrar até num palito de dente que não ia morrer, porque quando Deus fala, Ele não está olhando para as circunstâncias e as condições. Quando Deus fala, é um decreto, oh aleluia, Deus falou, não vai morrer ninguém, e não morreu ninguém, porque a voz profética é uma voz de livramento e uma voz de restauração. Qual foi a primeira coisa que foi restaurada? Restaurado o ânimo de Paulo. O anjo do Senhor disse, Paulo, fica tranquilo, porque você vai chegar diante de César. Então Paulo se animou. Agora a voz profética está com Paulo. E Paulo levanta e diz assim, senhores, era necessário ter acreditado, mas já que vocês não acreditaram a primeira vez, acreditem agora. Tenham coragem, porque Deus falou comigo, e se Ele falou, vai acontecer. Então Deus restaurou o ânimo de Paulo, porque Paulo também achou que ia morrer. Deus restaurou o ânimo dos cerca de 200 pessoas que estavam com ele. E Deus restaurou a vida dizendo, ninguém vai morrer. Quem sabe beba um pouquinho de água ali, dê uma afundadinha ali do outro jeito, se machuque na hora que bater nas pedras, pode chegar com algumas escoriações, mas ninguém vai morrer. A voz profética é uma voz de livramento e uma voz de restauração. Paulo está dizendo, o Senhor está livrando a cada um de nós da morte. O navio vai se perder, a carga já foi embora, mas o Senhor está livrando o que é mais precioso, a nossa vida. Oh, aleluia! Então, o Senhor estava livrando da morte. O Senhor estava restaurando a vida, restaurando o ânimo. E quando eles chegam lá naquela ilha, as pessoas olham para aquele bando de prisioneiros
e Paulo vai acender o fogo, a serpente pega na mão dele, a turma olha e fala, esse é um pecador. Esse aí conseguiu escapar do mar, mas Deus não permitiu que ele continue vivo. Esse camarada aí é pecador. Eles não sabiam que, na verdade, aquele era o profeta de Deus. Era a voz de Deus dentro do navio na hora da calmaria, dizendo, não vamos sair. Foi a voz de Deus na hora em que todo mundo estava dizendo, vamos morrer. Agora aquela voz estava na ilha, aleluia. E ele restaurou o ânimo, restaurou a alegria, restaurou e livrou as vidas. Agora a voz profética está na ilha, restaurando os doentes. E a Bíblia diz que todos os enfermos que foram levados a Paulo foram curados, porque aonde está a voz profética, existe livramento e existe restauração. Então, nesta noite, nós aprendemos o poder da voz profética. A voz profética é conselho para que você não se meta em sofrimentos desnecessários. A voz profética é correção para as suas decisões erradas. E a voz profética é livramento e restauração para a sua vida, para o seu chamado, para o seu propósito, para a sua casa, para a sua família e para as promessas de Deus para a sua vida. Vamos ficar em pé neste momento.